Você já esteve em uma situação onde tudo parecia incerto e o futuro parecia assustador? Já sentiu aquele frio na barriga por não saber qual será o próximo passo? Se sim, você não está sozinho. Muitas vezes Deus nos chama para confiar nele em momentos em que não temos todas as respostas. E uma das histórias mais poderosas sobre isso é a de Abraão, o pai da fé. Imagine ser chamado para deixar tudo o que você conhece, sua casa, sua família, sua terra, e partir para um lugar que você nunca viu. É isso que acontece com Abraão quando Deus lhe diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis 12:1. Abraão obedece sem questionar, movido por uma fé que desafia toda a lógica humana. Ele não sabia para onde estava indo, mas confiava em quem o estava guiando. A história de Abraão não é apenas sobre um homem de fé, mas sobre um Deus que honra suas promessas. Em Gênesis, Deus faz uma aliança com Abraão, prometendo-lhe uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia da praia. E mesmo enfrentando desafios e aparentes impossibilidades, como ter um filho em idade avançada, Abraão continua crendo. Neste vídeo vamos mergulhar na jornada de Abraão, explorando como sua fé inabalável pode nos ensinar a confiar em Deus quando enfrentamos nossas próprias incertezas. Fique comigo até o final para descobrir como a confiança em Deus pode transformar até os momentos mais desafiadores da sua vida. A história de Abraão é uma das mais fascinantes da Bíblia e traz lições profundas sobre confiança em Deus, em meio às incertezas da vida. Conhecido como o pai da fé, Abraão foi chamado por Deus para deixar sua terra e sua família e seguir rumo ao desconhecido. Essa jornada, registrada em Gênesis, é um testemunho de como a fé nos guia mesmo quando não temos todas as respostas. Tudo começa quando Deus se revela a Abraão, então chamado Abrão, e lhe faz um chamado audacioso. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Não há detalhes sobre o destino, apenas a promessa de que Deus o guiaria. É impressionante pensar na coragem que isso exigiu. Abraão tinha uma vida estabelecida, mas escolheu confiar em Deus e partir. Além de prometer uma terra, Deus faz a Abraão uma promessa ainda mais extraordinária: ele seria pai de uma grande nação. Em Gênesis capítulo 12, versículo 2, Deus diz: e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Era uma promessa ousada, especialmente porque Abraão e sua esposa, Sara, já eram idosos e não tinham filhos. Mas Abraão creu. Abraão obedece e parte para a terra de Canaã, onde Deus lhe confirma novamente a promessa. Em Gênesis capítulo 12, versículo 7, Deus diz: a tua descendência darei esta terra. Abraão constrói ali um altar ao Senhor, simbolizando sua fé e adoração. Porém, sua jornada está longe de ser fácil. Ele enfrenta fome, conflitos e até dúvidas, mas nunca deixa de buscar a orientação divina. Uma das passagens mais emblemáticas da história de Abraão ocorre em Gênesis capítulo 15. Deus reafirma sua promessa de dar a Abraão uma grande descendência, mas Abraão questiona: Senhor Deus, que me darás, pois ando sem filhos? Gênesis capítulo 15, versículo 2. Em resposta, Deus o leva para fora e lhe mostra as estrelas do céu, dizendo: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Assim será a tua descendência. Gênesis capítulo 15, versículo 5. É aqui que lemos o famoso versículo: e creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Mesmo após essa reafirmação, Abraão enfrenta desafios que colocam sua fé à prova. Ele e Sara esperam anos pela promessa de um filho e em alguns momentos duvidam. Sara, por exemplo, sugere que Abraão tenha um filho com sua serva, Agar, o que resulta no nascimento de Ismael. Mas Deus deixa claro que a promessa será cumprida através de Sara. Em Gênesis capítulo 18, versículo 14, o Senhor pergunta: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Finalmente a promessa de Deus se cumpre. Em Gênesis capítulo 21, versículo 2, lemos: e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe tinha falado. Eles chamam o menino de Isaque, que significa riso, pois Sara disse: Deus me encheu de riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Gênesis capítulo 21, versículo 6. Essa é a demonstração do poder de Deus para cumprir suas promessas, mesmo quando tudo parece impossível. Mas a maior prova de fé de Abraão ainda estava por vir. Em Gênesis capítulo 22, Deus o chama para oferecer Isaque como sacrifício. Imagine a dor e o conflito interno que Abraão deve ter sentido. O filho pelo qual ele esperou tantos anos agora deveria ser entregue a Deus.
Mas mais uma vez Abraão confia. Ele sobe ao monte Moriá com Isaque, leva lenha para o sacrifício e, ao ser questionado pelo filho sobre o cordeiro, responde: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Gênesis capítulo 22, versículo 8. No momento em que Abraão ergue a faca para sacrificar seu filho, o anjo do Senhor o detém, dizendo: Não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Gênesis capítulo 22, versículo 12. Em seguida, Deus provê um carneiro preso pelos chifres em um arbusto, reafirmando que ele é fiel para prover. Essa história é um exemplo poderoso de como Deus prova nossa fé para nos fortalecer e revelar seu caráter. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 23, porque confiava plenamente nele, mesmo em meio às situações mais difíceis. E o que podemos aprender com Abraão? Primeiro, que confiar em Deus significa agir mesmo quando não temos todas as respostas. Abraão não sabia para onde Deus o estava guiando, mas deu o primeiro passo. Segundo, que as promessas de Deus podem levar tempo para se cumprir, mas nunca falham. Em Hebreus capítulo 10, versículo 23, lemos: Guardemos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E por último, que Deus nos prepara para algo maior, mesmo em meio às provas. Nos dias de hoje podemos nos sentir como Abraão em vários momentos, chamados para o desconhecido, aguardando promessas ou enfrentando desafios que testam nossa fé. Mas a história de Abraão nos lembra que Deus está sempre no controle, guiando cada passo e cumprindo cada promessa. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo escreve: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Seja qual for a situação que você está enfrentando, lembre-se do exemplo de Abraão. Ele nos ensina a confiar no Deus que guia, que cumpre e que provê. Quando tudo parecer incerto, escolha dar o próximo passo com fé, sabendo que Deus está ao seu lado. A história de Abraão nos ensina que a fé é muito mais do que acreditar. É agir, confiar e esperar, mesmo quando tudo parece incerto. Abraão foi chamado a sair de sua terra sem saber para onde iria, foi desafiado a esperar por anos a promessa de um filho e, por fim, foi testado de forma extrema ao ser chamado para entregar Isaque. E em cada etapa ele escolheu confiar em Deus. Talvez você esteja enfrentando um momento em que o caminho à frente parece nebuloso. Talvez esteja esperando por uma promessa que ainda não se cumpriu ou se sentindo testado além dos seus limites. Lembre-se de que o mesmo Deus que guiou, fortaleceu e proveu para Abraão é o Deus que cuida de você hoje. Como nos diz Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Agora eu quero te convidar a dar o próximo passo em sua fé. Confie em Deus, mesmo quando não tiver todas as respostas. Dedique alguns minutos do seu dia para orar e entregar a Ele suas dúvidas e seus sonhos. E nos comentários, escreva a palavra confiança como um compromisso de viver com fé, assim como Abraão fez. Se este vídeo falou ao seu coração, curta, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e inscreva-se no canal para acompanhar mais reflexões que fortalecem sua fé. Deus tem um plano perfeito para você e Ele vai cumprir suas promessas no tempo certo. Confie, espere e siga em frente com fé.